Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações aí do clássico Fla-Flu, que decidiu o Campeonato Carioca de 2025. O Flamengo se sagrou campeão num jogo onde teve reclamações das duas partes. O Flamengo teve gols anulados ali e teve o Fluminense também reclamando do árbitro. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Helena que construiu essa piscina aí do Flamengo. Eu tava esperando qualquer coisa, menos isso. Cícero Melo, agora Informação, isso é informação, é esporte olímpico. Ô Cícero, conta pra gente também um lado do Fluminense, já que o Pedro conseguiu correr aqui e apresentar também um lado do Flamengo. Um beijo para você, Mário. Um abraço no Bruno, Jailson, Donk, Fante Esportes. Olha, existe um ambiente por parte do Mano Menezes e também dos jogadores do Fluminense, estão conformados com a derrota, reconhecendo que o Flamengo é superior. Derrota, que no caso foi um empate, mas deu o título ao Flamengo. Agora a torcida não. A torcida do Fluminense, que até compareceu em bom número, acho que uns 20 mil torcedores, dos 70 eram torcedores do Fluminense. Os torcedores acham que faltou ambição ao Fluminense, faltou arriscar mais, não tinha nada a perder e tinha que ter partido para cima no segundo tempo, da forma que desse, para tentar fazer o gol que daria a possibilidade de disputa por pênalti. O Fluminense só teve uma chance de gol. O jogo todo foi aos 44 minutos do segundo tempo, numa conclusão do Keno, e o Rossi acabou fazendo uma grande defesa. Foi a única chance do Fluminense. Fluminense que sentiu muito a falta do lateral esquerdo, o colombiano Gabriel Fuentes. O René entrou no seu lugar, está lesionado, inclusive não deve participar dos primeiros jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Foi séria a contusão do Gabriel Fuentes, contusão muscular na coxa esquerda, e ele fez muita falta. Primeiro, para conter as investidas do lado direito do Flamengo, que é muito forte, tanto do Wesley como do Gerson. O René não conseguiu conter e o Canóbio tentou ajudar, também não conseguiu. E segundo, que ele é um bom apoiador pelo lado esquerdo e o Fluminense não tinha jogadas de fundo, né? Principalmente no segundo tempo, depois que entrou o Everaldo. Mas existe, então, essa conformidade aí de todos no Fluminense, com exceção da torcida. Campanha do Fluminense no Campeonato Carioca: 15 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 48,8% de aproveitamento. Nos confrontos com o Flamengo nessa temporada: 3 jogos, 2 empates de 0-0 e uma derrota no primeiro jogo da final. 22,2% de aproveitamento diante do Flamengo. Agora o Fluminense terá 2 semanas, praticamente 13 dias, para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será sábado, dia 29 de março, no estádio Castelão, em Fortaleza, contra a equipe do Fortaleza. E o Mano já vai contar com um reforço. Na segunda rodada, já com Paulo Henrique Ganso, fez um procedimento médico e está se recuperando fisicamente, e com os 2 jogadores que ainda não estrearam, o Joaquim Lavega, 19 anos, atacante uruguaio, e o meia paraguaio, 21 anos, Rubem Lescano. É isso que sobrou para o Fluminense, um vice-campeonato honroso, vamos dizer assim, mas que deixou a torcida revoltada. Voltamos aos estúdios. Pois é, Cícero, a gente pode repercutir um pouquinho mais desse clima do lado do Fluminense, de como, enfim, entende essas duas finais. Os últimos campeões cariocas, né, nesses últimos anos, assim, Fla-Fla, Flu-Flu, Fla-Fla, certo? 2025, então, atualizado com o símbolo do Flamengo. Eu acho que foi na sexta-feira, com o Mário Marra aqui, e ontem a gente falou sobre isso também, sábado, no nosso plantão, que não ia, independentemente do resultado, o nosso diagnóstico na segunda-feira não ia mudar. Se o Fluminense tivesse sido campeão, seria muito legal para o Fluminense, mas eu ainda colocaria o Fluminense na mesma prateleira de objetivos da temporada. Não é assim, virou favorito a tudo. Nossa, agora mudou. Claro, dá uma confiança, mexe na autoestima, mas não sei se mudaria a prateleira. Se o Flamengo tivesse vencido, como venceu, se tivesse perdido também, para mim o Flamengo seria o grande favorito para o ano de 2025. E a história, segunda-feira, é o mesmo diagnóstico. Flamengo campeão, acho que não muda nada, na nossa opinião. Muda? Do Flamengo? Para alguns dos dois. O Fluminense tem só para uma coisa que passou batido, e aí eu vou registrar aqui só porque um amigo meu estava lá no Maracanã. Ele falou que do lado de fora foram cenas lamentáveis. E, enfim, eu não vi muito passando em lugar nenhum. E ele quase não conseguiu entrar, bomba de gás pra caramba, pra tudo qualquer lado, uma correria, enfim. Mas briga entre torcida. Briga entre as torcidas. Ele falou que
Foi uma situação bem triste, assim, de tantos anos que ele vai no Maracanã. Enfim, aquele de sempre, né? Mas a violência ali fora do estádio. Então, acho que vale o registro em relação à segurança pública, que é um absurdo. Ele falou, ele é tricolor, queria encontrar o amigo dele, rubro-negro, ele não conseguiu, não chegou nem perto de conseguir encontrar só para beber uma cerveja antes e ver o jogo. Enfim, ele me compartilhou isso ontem. E falando do jogo do Fluminense, em relação ao campo mesmo, foi muito nítido tudo que a gente já tinha falado antes. A diferença do Fuentes para o René é uma diferença muito grande, principalmente na questão ofensiva. O Mano ali ele tentou colocar o Lima centralizado para voltar o Arias para uma das pontas e deixou o Serna no banco. Eu não concordei com isso, até conversando com o Douglas, né, nosso editor aqui, ele falou, não, mas é voltar o Arias para o melhor lugar dele, ele desempenha um pouco mais, que é aberto. Mas eu achei que o Arias estava jogando bem, centralizado justamente com o Canóbio e com o Serna aberto. Mas enfim, foi o Mano, ele tentou fazer ali um ajuste, uma troca, para ver se o Fluminense ia conseguir ficar um pouco mais com a bola, e para mim não conseguiu. O Flamengo foi muito tranquilo em relação à bola, fora o abafa, né, que eu já falei aqui na parte final, ali no desespero. E o alerta, para mim, mais perigoso para esse time do Fluminense, foi no momento que o Flamengo adiantou as linhas de marcação e o Ignacio chutou todas as... É isso aí, torcedor. Uma final que deixou a desejar novamente para mim, muito em relação ao Fluminense. Para mim, o Flamengo dominou a primeira etapa do jogo. O Flamengo foi superior ao Fluminense o primeiro tempo todo. Então, assim, faltou atitude realmente do Fluminense. O Flamengo, mais uma vez, por mérito, é campeão. Né? Sabemos que tem um time melhor do que o do Fluminense. O Flamengo aí está com um dos melhores times ali, lado a lado com o Palmeiras. Um dos melhores times aqui da América do Sul. Então, assim, Flamengo campeão, Fluminense foi um desastre, cara, assim, totalmente atrás, esperando o Flamengo jogar. E se você esperar o Flamengo jogar, entregar a bola pro Flamengo, você vai ser prensado, cara. Mano Menezes foi engolido no primeiro tempo pelo Felipe Luiz, mérito do Felipe Luiz, né? Terceiro título aí para conta desse jovem treinador brasileiro, que pode ser aí uma virada de chave pro futebol brasileiro em relação a técnico, né? Sabemos aí como que tá a hegemonia dos técnicos portugueses aqui no Brasil, e o Felipe Luiz aí tá para mudar isso. É isso aí, torcedor. Se inscreva no canal, deixe seu like. Brasileirão tá para começar dia 29. Página virada para os dois times, né? Flamengo campeão, o Fluminense vice. Não apaga a temporada do Fluminense, que foi uma temporada de altos e baixos, né? Mais altos do que baixos. E agora é focar no Brasileirão. Começa as grandes competições aí. Em julho aí tem o Mundial para as duas equipes. Se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu!